Olá, olá, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma live de um assunto muito interessante, que é o sono, né? Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Oi Edson, boa noite, tudo bom? Rafa Perini, sempre aqui com a gente. Vamos falar de sono, né? Sono é uma coisa, é um assunto super importante. Eu falo muito de sono aqui, né? O sono do adulto, né? Mas se a gente, para quem tem criança em casa, né, pessoal, a gente sabe que se a criança não dorme bem, o sono da família toda fica uma bagunça, né? E aí eu falei, puxa, a gente precisa ter um olhar para o sono da criança também, né? Então, não adianta a gente ficar falando e tratando os distúrbios de sono só do adulto. A gente precisa ter também um olhar para o sono da infância, para o sono da criança, né? E aí por isso que eu resolvi trazer o Fernando Lamano aqui, que é um pediatra que eu adoro, já falei para vocês aqui muitas vezes. Eu já vou falar aqui, dando aqui o Fernando Lamano para entrar com a gente. Oi Flávia, boa noite, tudo bem? Camila, Pri. Olá! Tudo bem? Boa noite, querido. Tudo Tu- bem? Tudo jóia, e vocês? Seja muito bem-vindo. Aqui tá tudo bem em casa também, curtindo aí o finalzinho da pandemia, se Deus quiser, finalzinho, né? A gente tá otimista aqui. É só com otimismo mesmo, né, Pedro? Tô muito otimista, meu Aham. querido. E você, está tudo bem aí em casa? Tudo bem, tudo ótimo. Maravilha, Graças a maravilha. Deus. Olha, eu fiz aqui uma super propaganda de você, tá? E eu Então vi que todo mundo, responsa. todo mundo que já me segue sabe o quanto eu gosto muito de pessoas, né? E eu gosto de médico que, além de um bom médico, de ter um bom currículo, tenha uma visão muito humana, né, das pessoas também. E o Lamano, ele tem isso. Todo mundo que é paciente dele fala que ele não é só um excepcional pediatra, mas o Lamano, ele tem uma questão de humanidade, de um olhar assim muito carinhoso, muito amoroso com todas as questões dos pais e dos filhos, né? Então, eu sou super suspeita para falar. Eu vou falar um breve currículo dele para vocês que ainda não conhecem e para todo mundo que vai entrar na live porque vai ficar gravada. E aí depois você se apresenta, tá bom, Fê? Tá bom. Então, o Fernando Lamano, eu vou ler porque é um monte de coisa aqui, ele é especialista em pediatria e neonato pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ele tem pós-graduação em perinatologia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa lá do Albert Einstein, ele é pós-graduado em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, membro do Departamento de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de São Paulo e membro do Grupo de Trabalho em Desenvolvimento e Distúrbio de Aprendizagem da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Uau! E não é só por isso que eu sou fã do Fernando Lamano, tá, pessoal? Sou fã do Fernando Lamano, não é por causa desse currículo dele de dar inveja, não. É pelo médico que ele é, e para que vocês que ainda não têm oportunidade de conhecê-lo, vocês vão conhecer agora. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, P. Obrigadão por mais esse convite, por mais essa oportunidade da gente falar de um assunto tão importante, com tanta repercussão para a criança, para a família. E eu fiquei muito feliz de estar aqui de novo, a seu convite. E não só pelos elogios que você me fez, mas eu queria também ressaltar o papel que você está tendo, e eu que te acompanho desde o início da pandemia, como você tornou o seu canal, o seu local de trabalho, um local de acesso de informação, como você fala de autocuidado. Então, assim, eu queria também te parabenizar, porque, assim, com todos os altos e baixos que a gente viveu na pandemia, você foi sempre uma constante para quem te segue, você foi sempre uma constante, uma pegada de informação, uma pegada de autocuidado excepcional. É assim, Obrigada, meu querido, obrigada. é de admirar, P. Obrigada, meu querido, obrigada mesmo. Viu um elogio desse vindo de você, meu Deus do céu. Vou até tomar uma água.
Querido, nossa primeira live foi muito bacana, a gente falou, teve um baita sucesso, um monte de gente que me seguia. Meu Deus, Ana, que pediatra é esse? Eu falei, pois é, pediatra das minhas filhas, vem, né? Confia em mim, que eu sei o que eu tô Uhum. fazendo. E o pessoal, meu Deus, ele é incrível, né? Eu falei, pois Obrigado, é, obrigado. gente, pois é, não é à toa, né? Vamos lá. Uhum. E aí, a gente falou muito de saúde mental naquele período muito da pandemia, do início, a coisa do isolamento social, quarentena, né, e tudo. E aí, nesse momento que eu te chamei para a gente falar de sono, como eu estava falando um pouquinho antes de você entrar, a gente tem vivido muitos distúrbios de sono no adulto, né? E é uma coisa que eu cuido muito no consultório, e muitas vezes, principalmente as pessoas que têm aí mais ou menos a nossa idade, e por isso têm crianças pequenas em casa, sofrem muito de sono porque as crianças também não dormem. Então, por isso que eu resolvi te convidar para a gente falar disso. Você, desde que as minhas filhas nasceram, sempre teve um cuidado muito grande com essa questão do sono delas, né? E deu tudo muito certo e a gente seguiu ali todas as suas orientações. E as minhas filhas dormem totalmente desde os 3 meses de idade, a noite toda, deu super certo. Eu sei que não são todas as pessoas, todas as crianças que evoluem dessa forma, mas eu queria que você falasse pra gente, inicialmente, da importância do sono na infância. Tá. Primeiro também, né? Quando você falou no seu stories, desde os 3 meses elas dormem bem, eu falei, nossa, que responsabilidade. Mas vamos lá. O sono tem, assim, inúmeras importâncias na saúde física e mental da criança e da família. A gente achava até pouco tempo atrás que o sono era um estado que a gente descansava completamente. Mas durante o sono, o cérebro tem uma atividade absurda, né? Apesar da gente estar com o corpo relaxado, o cérebro está funcionando o tempo todo. E uma das funções importantes é uma função de restauração cerebral, restauração muscular, tá? Outra coisa super importante do sono é a questão de regulação hormonal. Nós temos vários hormônios que são regulados durante o sono, desde os hormônios que vão controlar a bexiga lá, que a gente vai falar mais para o final, hormônio de crescimento. Nós temos funções importantes de memória, de aprendizado, funções imunológicas. A gente sabe que criança que não dorme bem está mais sujeita a infecções de repetição. Enfim, são funções em todos os órgãos que vão repercutir em todos os órgãos e sistemas do corpo da criança. E além do que, vai ter uma repercussão absurda na dinâmica familiar da casa. Então, atende muito àquela função, dorme criatura, pelo amor de Deus, né? Porque quando a criança dorme, também o pai, a mãe, independente da configuração familiar, é um momento que todo mundo, que cada um tem a sua individualidade, cada um vai fazer o que quer, ou como casal, ou não. Então, é super importante para a saúde mental da família. Então, eu acho que começa por aí. Perfeito. E fala pra gente, então, assim, o que pode ser considerado normal, né, de sono aí na infância, considerando, claro, as principais faixas etárias, mas o que é considerado normal de uma criança dormir? Tá, então vamos lá. Isso é importante, a gente vai até gastar um tempinho com isso, porque muito das queixas de problema de sono são de expectativa, não um problema real de sono da criança. Então, a gente pode dividir o sono da criança em algumas idades. É impossível começar a falar de sono, você falou, é impossível começar a falar de sono de adulto sem falar do que vem da infância. E dentro da infância, é impossível falar de sono sem falar do que vem nos 3 primeiros meses, tá? Então, aqueles 3 primeiros meses, eu vou dividir aqui, só para o pessoal ter uma ideia, de 0 a 3, de 3 a 6, a partir de 6, de forma bem sucinta, tá? Então, o 0 a 3 meses é uma fase que a gente chama de esterogestação. O bebê acabou de nascer e é um bebê muito imaturo do ponto de vista neurológico, não enxerga direito, não tem associações sensoriais, esse barulho é da porta, esse barulho é disso. Não tem regulação hormonal, por exemplo, não tem uma coisa básica que é o tal do ciclo circadiano,
que vai ser importante para a regulação do sono e a gente vai falar um pouquinho. Então, a gente tem um bebê que, algumas concepções, diz que era para estar no útero ainda para terminar de desenvolver, mas ele nasceu e está nos nossos braços. Então, um bebê que não tem regulação nenhuma hormonal, neurológica, ele precisa muito da gente, né? E o sono nessa fase é o que a gente chama de sono polifásico. Então, geralmente, lá, pega o primeiro mês, a criança acorda, mama, estou falando já de uma criança que mama bem e está ganhando peso. Acorda, mama e dorme. Aí fica lá 2, 3, 4 horas, a depender do ritmo. Acorda, mama e dorme. Esse sono de 2 a 4 horas em média, ele é um sono como se fosse produto equivalente a uma noite inteira de sono. Então o sono do bebê, ele é ciclado. E dia e noite para o bebê é uma coisa só, né? Então é importante saber isso, porque muita gente fala assim, eu estou invertendo o dia pela noite, né? O bebê está invertendo o dia pela noite. Não, quem está invertendo somos nós. Para o bebê não existe, tá? E esse período é um período muito importante, porque assim, se você for olhar no desenvolvimento inteiro da criança, é um período que a gente fala que assim, a criança tem que ser acolhida. Como ela não tem regulação nenhuma, ela precisa da gente para interpretar, e ela saiu do útero, onde luminosidade, barulho, dieta pelo cordão, era tudo constante. E ela cai nos nossos braços e ela precisa se sentir segura. Essa é a palavra principal, uma das palavras principais de sono. Então, esse período é um período que a gente vai atender, seja em aleitamento materno ou não, não importa, a gente vai atender a criança em livre demanda, porque a gente não sabe interpretar direito o que ela está pedindo. Então a gente vai aprendendo, mas o que a gente não pode? A gente não pode deixar a criança passando períodos de estresse muito prolongados, porque a criança se desorganiza e se sente insegura. Então, é como se a gente fizesse uma reserva emocional para ela. Então, ela se sentindo segura, ela vai dormir. E nesse período é super comum a gente ver uma cena que, poxa, é normal, mas assim, eu pego meu bebê, ponho no berço, levanto, pego meu bebê, faço dormir, ponho no berço, e aí, às vezes, a gente fica brigando o dia inteiro, nem a gente faz o que a gente quer fazer, e nem o bebê dormiu, e aí vai ficando para aquele bebê uma questão de insegurança. Eu não estou seguro. Então, sozinho, né? Isso é importante, porque o que precisa para o bebê poder dormir bem, independente, e a criança dormir bem, independente de faixa etária, é se sentir seguro e se sentir relaxado. Então, esses 3 primeiros meses, seja peito ou não, peito, mamadeira e colo, tá? Muito colo. Você sabe, Fê, só interrompendo, porque eu vou te aproveitar. Pode. Eu sei que o assunto não é esse, mas a gente tem alguns minutinhos só, porque foi uma coisa muito interessante e ali que eu falei, gente, esse pediatra é encantador. Eu te conhecia como amigo já há muitos anos, mas eu falei, gente, olha só que pediatra é esse. Que quando eu tive a minha experiência, né, eu tive gemelar, então 2 bebês ali chorando loucamente e o Fernando super me acolheu e calma, tá tudo bem, eu vou te ajudar. Meu marido também foi nota 1 milhão, aliás o Ricardo tá aqui te mandando um abraço. Mandou um abraço pra ele. Não vou falar beijo que fica chato, né? Mas era um beijo na verdade. E aí eu lembro uma coisa, a Maria Fernanda, que é uma das minhas bebês, teve muita cólica, né? Muita cólica. Ó, tem a gente aqui falando, a Fernanda tá falando, o melhor pediatra, eu também acho, sou suspeita. E a Fefe teve muita cólica, a Gabi não e a Fefe teve cólica. E você me deu uma aula de cólica, assim, uma coisa tão louca, porque a gente lia a coisa do intestino, que tinha que dar lá um remédio para gases e não sei o quê, e sei lá. E a gente lia uma porção de asneira. E você me deu lá umas coisas para ler, com outro olhar, com um lance meio da saúde mental do bebê, mas aquilo foi tão transformador para mim, assim, para o exercício da minha maternidade. Fala um pouquinho, porque eu acho que a cólica atrapalha muito nessa fase. Eu sei que o assunto não é esse, tá? Não, mas isso é importante, AP, porque assim, eu não sei segmentar criança. Eu não sei falar sono é sono, dia é dia,
asma e pulmão, não sei fazer isso e não se faz isso. Então, quando a gente fala desse acolhimento do início, porque muita gente tem a preocupação do quê? Ah, vai acostumar mal, né? Porque isso é uma coisa repetida e falada. O colo, ele não acostuma mal, ele adapta bem, tá? E é importante isso porque criança que não sai do colo lá na frente, em geral, tem várias possibilidades, mas tem duas muito importantes. Ou é criança que tem pouco colo, colo insuficiente. A gente não tem aqui como dar a medida da suficiência, mas é aquela carência, tipo pessoas que passam carência de comida. Quando tem a possibilidade, não para de comer, mesmo que esteja saciada. Então, criança que não sai do colo lá na frente, ou é criança que tem carência de colo, pouco colo, ou são os pais que não saem do colo da criança. Que é aquela coisa, ah, meu filho não faz nada sem mim, sei. Seu filho, você não consegue separar. E isso, você falou, ah, eu sei que é assunto diferente, mas isso tem muita importância no sono. Porque dificuldade de dormir, em maior ou menor grau, pode estar implicado uma dificuldade de se separar da criança, que começa lá do bebê e vai para a vida adulta. Tá? Perfeito. Então, eu acho que isso é super importante, porque fica um universo falando para a gente, não pega. E quanto mais segura essa criança for, a hora que começar a funcionar a regulação hormonal dela, ela vai estar mais pronta para dormir. Que aí entraria na segunda fase de 3 a 6. Você quer falar alguma coisa ou posso ir? Não, manda ver que eu tô adorando. Tá. Tô anotando Então, várias coisas aqui. Esse 0 a 3 é uma coisa. Depois a gente tem mais ou menos, e vai variar de criança para criança, que pode ser por volta de 2, 3 meses. Vai começar a funcionar o tal de ciclo circadiano, que é a regulação hormonal que faz o bebê produzir hormônios de atividade no início do dia e hormônio de sono, o principal a melatonina, no início da noite. Tá? Essa produção de hormônio associado com a vivência que o bebê teve de viver o dia, janela aberta durante o dia e de viver o escuro à noite, isso vai ser mais uma maturação na questão do sono, tá? E aí, em geral, você pegar primeiro, segundo mês ali, você tem os bebês indo dormir um pouco tarde, 11 horas, meia-noite, às vezes 1 da manhã. E quando começa a funcionar isso, você começa a ter um bebê ficando bem chatinho no início da noite. 6h30, 7, 8 horas. E um bebê nessa idade ficando chatinho no início da noite é um bebê pedindo para dormir. Tá? Então isso é uma outra coisa importante. Então nessa idade, a criança às vezes ia dormir mais tarde, a gente começa a trazer um pouco para mais cedo. Tá? E, em geral, de 3 a 6 meses, a criança começa a fazer um primeiro sono mais esticado, que vai durar umas 4 a 6 horas, e depois a criança permanece acordando um pouco à noite. Tá? O que é importante, e eu lembro que quando eu falei isso para você, eu lembro de você comentar comigo que fez um pouco de diferença no seu caso. O bebê, nessa idade de 0 a 6, ele passa muito tempo na fase leve do sono, né? E isso pode provocar muitas manifestações. Então a criança se mexe, a criança resmunga, a criança vira na cama, às vezes até com despertares que ela conseguiria voltar a dormir mais cedo, sozinha. E essas manifestações são da criança dormindo numa fase leve do sono. O que acontece? Aquela livre demanda do 0 aos 3, às vezes, para você não deixar a criança acordar, a gente vai lá e entra, como minha esposa fala, com o pacote completo. Então você nem vê o que a criança quer, você já pega, põe no peito para fazer dormir, para voltar a dormir. Põe a chupeta, dá mamadeira, dá um cala-boca ali e resolve. Calda, exato. E resolve. E isso é importante, por quê? Porque às vezes a criança não está precisando da gente, ela só está na fase leve do sono. Então, a gente tem que se policiar, e conforme a criança vai crescendo, eu falei de 0 a 3, ela era muito imatura, a criança vai tendo recursos de linguagem, você vai conhecendo as coisas, e não necessariamente a gente precisa atender da mesma forma que a gente vinha lá atrás. Então, quando a criança resmunga de noite, você dá a oportunidade de ver se ela de fato precisa de você, é um grande passo, tá?
é um passo fundamental na questão do sono. Essa parte eu fiz direitinho, essa eu lembro que você comentou. E a esse ponto, você já está começando, pelo menos, a criar uma rotina na hora de dormir, de fazer um certo condicionamento. Então, todo dia vai lá, faz uma massagem, dá banho, mama, dorme. Então, você já vai tendo a musiquinha, um processo, né? A musiquinha antes de dormir. De maturação. E aqui, eu vou fazer um parênteses, porque essa idade ela é determinante para o sono lá da frente. Tá. Se tem uma coisa que eu acho que é fundamental na parentalidade e que vai repercutir no sono, é como o casal cuida, como ele divide as tarefas. Uma mãe sobrecarregada, ela vai fazer a criança dormir como ela conseguir. Eu até brinco. Às vezes a mãe está tão cansada que se eu falar para rodar a criança pelo pé, ela roda, só para fazer dormir. Adorei. Então, eu acho que o papel do pai ou da companheira de tomar para si esse cuidado, ele é determinante. E se tivesse que ter aqui 2 pontos importantíssimos no sono da criança, esse seria um. Porque a rede de apoio da mãe, quando o bebê nasce, a mãe se coloca para cuidar do bebê. E aí, geralmente o pai ou a companheira, tanto faz companheiro, cuida dos dois. E, em geral, uma rede de apoio vai cuidar dessa família. Desse núcleo, né? Desse núcleo. E a gente está perdendo esse núcleo todo. E a gente ainda carrega muito ranço dessa cultura de que é com você, resolve lá. Do papel ainda, do homem. Né? Então, geralmente, e com gêmeos, e aí você viveu isso, com gêmeos, de cara, não tem boi. Não. O pai não vai. E você sabe que o Ri foi não, eu pai, sei, mãe, pegou, parceiro, né? Sempre foi Ricardo, muito parceiro. Ele dava o peito, a hora que eu vacilava, ele já estava com o peito para fora. Ele sempre foi muito parceiro, e por isso que dá certo, entendeu? Até porque gemelar você também não pode ir em todo chorinho. Você não vai em todo chorinho, você não vai, você foca na sua decisão. Sim. Eu só vou pedir uma coisa aqui, a Fernanda Cambiage Fernanda, tá? Ela fez uma pergunta sobre criança de 5 anos e tal. Fê, segura um pouquinho que a gente vai responder na hora que a gente estiver nesse assunto, tá bom? Fica aí que daqui a pouquinho a gente responde. Mas vamos lá, Fê, você falou até 6 meses, né? E a partir de 6 meses, a gente já tem uma criança que ela tem um núcleo do sono parecido com o núcleo do adulto, que vai triar ali no sono REM, sono não REM, em 1, 2, 3 fases, tá? Só que também 6 meses, nós estamos entrando com introdução alimentar da criança, e com 6 meses, essa introdução alimentar, muita gente fala, agora vai jantar, agora vai dormir. E na verdade, a alimentação nessa fase, ela já não tem um papel importante como tem no primeiro mês de vida, que a criança mama, barriga cheia e dorme. Então você pode fazer uma massa, um cimento com massa corrida para a criança comer, que isso não vai fazer ela dormir. Com 6 meses para frente, já tem muito da dinâmica familiar, como funciona. Do hábito, né? Já tem muito de como essa criança relaxa nesse colo. E tem muito da questão da maturação hormonal. Então, o papel que, em geral, se a gente pode atribuir um papel na introdução alimentar no sono da criança, é um papel de organização do dia, na questão da rotina, tá? E rotina é importantíssimo para a criança. Em qualquer faixa etária, tirando aqueles 3 primeiros meses, que quem fica buscando rotina a qualquer preço ali vai bater cabeça. Porque a rotina, ela traz segurança para a criança, né, Fê? Ela traz segurança, ela traz organização, ela traz ritmo biológico. Aliás, a gente monta a rotina em cima do ritmo. Mas nós produzimos hormônios, por exemplo, agora, pandemia é um exemplo clássico, né, da questão da desregulação. As crianças estão indo dormir muito mais tarde, aí elas comem muito à noite, isso faz com que elas durmam muito mais tarde.
Isso faz toda a produção de hormônio, de digestão, hormônio do sono, acabar com essa organização da criança. E um exemplo dessa rotina, P, sem querer me estender muito, Não, é muito imagina. típico de férias. Você pega as crianças na escola, elas estão ali, ó, bonitinha. Sai de férias, primeira semana, começa a comer um pouquinho pior, segunda semana vai dormir tarde, fim de férias as crianças estão um horror. Você entrega na escola e fala, professor, é sua. E leva umas 2, 3 semanas para as crianças se reorganizarem de novo. Sim. E a pandemia teve um impacto muito grande nisso, né? Nessa quebra de rotina, né? Nessa quebra de rotina. Então, concluindo aí a sua pergunta, Pê, que você falou do sono normal, o que é um sono normal? Sim. Aí vai depender da faixa etária. Então seria mais ou menos até a partir de 1 ano que ele teria aí uma estrutura de sono mais do adulto? Tem um estudo, a partir de 6 meses começa mais essa maturação, e 1 ano a criança tem o que a gente chama de sono bifásico, mas mais ou menos, você pegar as crianças de 6 meses, a partir de 3, 4, só para ter uma ideia, e durante a infância, como uma noção, em geral uma média de 10 horas de sono à noite, ali na primeiríssima infância, tá? Essa média, ela pode variar muito, a depender da individualidade da criança e tudo mais. Então, em geral, de 9 a 12, com uma média de 10. Durante o dia, as crianças até 1 ano, elas fazem de 2 a 3 sonecas por dia, geralmente uma de manhã, uma à tarde e uma no finalzinho do dia. Me lembra, eu vou voltar nisso. Depois de 1 ano, geralmente fica um sono durante o dia. E entre 3 e 5 anos, as crianças estão com esse sono do dia. Tá? Não precisa mais. A partir de que idade você pode falar, olha, fica sem dormir tranquilamente? De dia? Geralmente a partir que não de precisa 3 mais dormir anos. de dia. A partir de 3 anos tem algumas crianças que não precisam mais. Então, a partir disso, a criança não quer dormir, a gente não briga. Você está gastando muito, está tendo muito esforço em fazer dormir, a gente não faz. Mas bom seria se a gente pudesse viver igual os europeus, de todo dia tirar um cochilinho depois do almoço. Né? Maravilhoso. Isso para a vida toda. Mas só uma coisa aqui, que eu falei desse soninho no final do dia, uma coisa super importante, como uma orientação de referência, não como uma regra. Primeiro ano de vida, quanto melhor a criança dorme de dia, melhor ela vai dormir à noite. Não tem essa de acordar de dia para dormir à noite, tá? Que aí você deixa uma criança irritada de dia e irritada de noite. Depois, por volta de 1 ano e meio, aquela criança que vai dormir por volta das 5, 6 da tarde, tirar um cochilo, essa sim vai dormir meia-noite depois. Esse primeiro ano de vida deixa dormir à vontade. É diferente do adulto, então, porque o adulto e o idoso, eu cuido muito de idoso, né? E aí a gente fala justamente o contrário. Quer dizer, uma coisa é um cochilinho ali depois do almoço, lá, meia hora, 40 minutos. Agora, tem muito idoso que dorme 2 horas depois do almoço, fica a maior parte do tempo dormindo, sono, cochila, isso sim impacta no sono da noite, né? Porque a estrutura do sono do adulto, ela é diferente. Vamos aproveitar e responder aqui uma pergunta da Hope Underline Prazeres. Ela fala que o bebê tem 9 meses, acorda 2 vezes à noite e só volta a dormir se der mamadeira. Como tirar essa associação? Isso é interessante, né, Fê? Tá, então vamos lá. Da mamadeira. O pessoal fala, meu filho acorda porque tem fome, acorda para mamar. Isso é importante. Tem 2 pontos aí que vale dessa pergunta, muito interessante, muito bem feita. Primeira coisa, tem um estudo finlandês que ele acompanhou sono de criança, um estudo com um número significativo de crianças. E só para dar uma referência para vocês, por volta de 1 ano, é normal, por esse estudo, a criança ter 2,5 despertares noturnos. 2,5 é só uma questão matemática, né? Não tem como ter 2,5. Mas 2 despertares noturnos por volta de 1 ano é uma coisa que foi vista como normal nesse estudo, que é um estudo bem interessante, tá? Legal. Então, primeiro que acordar 2 vezes à noite, no primeiro ano de vida, ok. Tá. Segundo, que isso é uma coisa que a gente ouve falar muito, ó. Minha bebê acorda 2, 3 vezes à noite, mama 250 ml, sei lá, e acorda por fome.
Então, em geral, eu não vou falar os primeiros 3 meses, e nem de 3 a 6, porque é uma transição. Mas a partir de 6 meses, dá para afirmar, para a maioria das crianças, que elas não acordam tanto por fome. Uma coisa é ter o despertar noturno por fome. Isso quem tem é criança carente. Criança que carece, padece, a barriga dói de fome. Tá? Então, uma coisa é acordar por fome. Carente, uma carência nutricional, Carência, né? Uma criança que aí, passa uma necessidade de uso. Necessidade nutricional. Tá. Então, uma coisa é acordar por fome. Outra coisa completamente diferente é só voltar a dormir se mamar. Tá? E a maioria dos casos das crianças que mamam 2, 3 vezes à noite, elas não despertaram por fome. Elas tiveram um despertar, mas como que induz o sono delas é mamar, Sim. que aí a gente pode falar disso daqui a pouco, elas só voltam a dormir sem mamar. Então vira mais um comportamento. Um hábito. Um hábito, né? Um hábito. Então isso é importante, porque uma das coisas que a gente faz nesses casos, porque é difícil provar para uma família que, 250 ml 2 vezes não é fome. Não é fome, porque é um estado o sono é um estado em que nosso metabolismo corporal ele está muito baixo. Como é que pode precisar mais de comida do que de dia, entre as proporcionalmente, né? Então, uma das coisas que a gente faz nesses casos é ir diminuindo o volume. Mama 250, dá 200, você vai ver que vai voltar a dormir do mesmo jeito. Segura um pouquinho, se resmungar aqui, porque às vezes quer continuar sugando. Aí vai para 150, vai diminuindo. Então, não sei se eu respondi a pergunta dela, mas é mais ou menos por aí. Perfeito. E aí a gente já podia emendar, então, e falar um pouquinho do que fazer, né? Acho que muito você já falou, mas assim, falar um pouquinho da higiene do sono nas crianças, né? Aquilo que é o habitual, o normal, para depois a gente entrar nos distúrbios do sono. A Angélica, minha amiga querida, um beijo para você, tá pedindo para a gente falar de terror noturno, é uma coisa que a gente vai falar também. Tá. Então fala um pouquinho de higiene do sono. Tá, então assim, eu acho que essa primeira parte que a gente falou até agora, isso é talvez o ponto mais importante. Porque o que a gente fala de higiene de sono é mais ou menos o que a gente fala, por exemplo, quando tem um paciente obeso, que você fala, tem que fazer atividade física, você tem que comer assim, você tem que... Todo mundo meio que sabe o que é a questão da higiene do sono, mas vale a gente ressaltar. Então, primeira coisa é rotina. Rotina, quando a gente fala de sono, lembrar, a gente está falando do dia. Então, uma criança que tem uma rotina mais ou menos organizada, isso tem forte impacto no sono noturno, tá? Outra coisa, eu falei da melatonina. A melatonina é um hormônio que ele é produzido quando começa a diminuir a intensidade da luz nos olhos, né? Então, se você pegar o pessoal que mora no campo, o pessoal, né, hoje todo mundo tem TV, mas antes até desse marco, o pessoal acorda com os galos 5, 6 horas da manhã e 8 horas da noite está todo mundo dormindo. E hoje a gente tem inveja deles, né? E aí a gente acha que quando o bebê nasceu, que a gente passou a dormir mal, né? Sim. Então, essa é uma questão importante, a gente já não tinha um sono bom. Então, quando vai escurecendo, finalzinho da tarde ali, vale a pena ir diminuindo o som da casa. Vai diminuir. Essa coisa, outra coisa que brasileiro tem muito é o hábito da TV ligada. Então chega em casa, liga a TV e vai cozinhar com a TV ligada. E a criança fica zanzando ali, para lá e para cá, com essa hiperestimulação sensorial a essa hora da noite. Então isso é uma coisa importante. De diminuir as luzes. É a TV ligada, o tablet, o celular, né? E as telas todas, e a música, é complicado. Muito estímulo neurológico, né? E isso traz até uma agitação sensorial para a criança. Sim. Então, principalmente de quando é bebê, e diminuindo essa intensidade de estimulação e de luz. Importante fazer o ritual noturno do sono. E aí, geralmente é aquela coisa, musiquinha, massagem, banho, mama, dorme. Se a criança for maior, uma história. Às vezes, quando você diminuiu tudo, um jogo, ao invés de uma televisão. Então, tentar deixar um pouco antes. E aí você faz o ritual, um condicionamento, todo dia igual. E aí,
sim, a criança já está acostumada com aquela rotina, ela já sabe que aquele colo é um colo tranquilo, ou é que o berço tem uma coisa muito ingrata, né? Que é o colocar no berço, né? Que é Aham. geralmente quando as crianças acordam. Fui deixado, né? Foi deixado. Então, em termos de higiene de sono, é muito isso. Uhum. Rotina, ritual para adormecer, tirar a estimulação sensorial, principalmente de luz à Tá. noite, tá? Sabe E uma não coisa que comer eu muito à fazia noite. também, que super dava certo? Acho, eu não sei, eu tinha uma intuição que aquilo funcionava. Dava o banhinho, tal, nas duas, né? E eu passava uma colôniazinha, assim, sabe? Uhum. Dessas da Johnson, mas tinha um cheirinho ali, que era até um roxinho que fala lá a hora do sono, um negócio assim. Ah, eu não sei, era um efeito placebão ali, mas que eu achava que uou, aquilo super funcionava. Então, depois do banho, eu passava aquele cheirinho, e eu não sei, parece que elas entendiam que era o horário de dormir, sei lá. E eu Isso fazia as pode, outras coisas também, mas eu acho que aquilo, sei lá, eu tenho um feeling que aquilo rolava, assim, sabe? isso pode ter contribuído para a questão do condicionamento ali naquele Sim, momento de dormir, que tem gente, tem criança, sim. né, que mama, não, então isso acaba sendo um condicionamento. Uhum, Então, e aí aproveitando só essa brecha, Pê, uma das coisas importantes que a gente fala é a criança também adormecer dentro da higiene de sono, adormecer tá. no lugar que ela vai abrir o olho, tá? Então essa coisa de pega Uhum, no sono na sala, eu levo para o uhum, meu quarto para dar mamar e depois eu vou para o quarto e deixo a criança. Então, uhum. dentro da higiene de sono, colocar a criança no horário de preferência não, no horário fisiológico dela, a maioria das crianças mais ou menos entre 7 e 9, por volta das 8, Tá. mínimo de intervenção à noite, necessário. Você vai atender Uhum, quando é necessário, e quando for atender, não vá contar o pacote completo. E o adormecer, o momento do adormecer. Se a gente consegue colocar a criança acordada no berço, desde lá de trás, isso é a parte mais difícil. Eu não estou falando como se fosse a parte mais simples. Mas tem uma uhum. coisa que a gente pode observar, que quando você coloca a criança no berço, se ela só resmungar, a gente pode ficar do lado e deixar. Porque Sem pegar resmungo no colo, né? é ela tentando aprender a dormir. Agora, se ela vai se desorganizar, se ela vai fazer ali no berço um alambrado de estádio de futebol, você pega e acalma, entendeu? Ai, você é muito engraçado. Alambrado, né? Então, Presidiário. de higiene de sono seria mais ou menos isso, tá? Perfeito, perfeito. Essa coisa de adormecer no berço também foi uma coisa que você me ensinou e que a gente fez e que eu acho que foi uma das outras coisas também que deu certo, de colocá-las no berço e aí elas dormiam e quando ficava resmungando, em vez de eu ir pegar, eu só ficava olhando, tava ali e tal, né? Agora, já falando essa questão do berço, eu vou trazer uma outra pergunta que é crucial quando a gente fala de distúrbio de sono na infância, que é a criança que dorme na cama dos pais. Uhum, Fala disso pra gente, porque é claro, uma coisa é a criança ali do 0 a 3 meses, que como você falou, a criança precisa de colo, a mãe precisa dormir, é uma situação meio caótica, né? No meu caso uhum. eram dois, então eventualmente a gente levava assim uma, duas e a turma toda vai pra cama. Mas aí tem criança que vai mantendo esse hábito, e a gente vê crianças de 5, 6, 8, 10 anos que dormem com os pais, né? Fala disso pra gente. Tá. Eu sei que Esse é é um bem dos, complexo, é um esse é assunto um dos bem assuntos difícil. mais complexos de abordar. Mas Sim. tem coisa importante aqui para a gente falar. Então, esses 3 primeiros meses, né, a gente sabe, é meio pandemia. É fazer ele passar logo, né, para que a gente possa ter o mínimo de dano possível, que é um período bem O puxado. mínimo de dignidade depois, É né? um período bem puxado. Tanto que, se você perguntar para uma mãe de um bebê de 1 mês se ela quer ter segunda filha, ela vai te matar, né? Então, Claro. esse período é um período que a gente faz as coisas, a gente sobrevive, tá? Uhum. E aí, o que que acontece? Dentro desse assunto cama compartilhada, esse título, ele inclui muitos casos diferentes, né? Então, você Uhum. tem desde aquele casal que planejou a cama compartilhada.
Ó, meu bebê vai nascer, ele não tem quarto, ela não tem quarto, vai dormir com a gente. O dia que tiver uma maturidade para sair do quarto, vai sair. Isso é um ponto. Você tem aquele outra situação do casal que montou um quarto para a criança, que está tentando fazer a criança dormir lá e não consegue. E aí, por N motivos, falta de rede de apoio, esgotamento, seja o que for, esse casal vai estar com a criança ali. E tem casais, por exemplo, né, que o casal já não é mais casal, enquanto marido, esposa, ou esposo, esposa, 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 e que ter uma criança no meio é um bom pretexto para que aquele relacionamento siga daquele jeito. Então, só para ver como cama compartilhada, você tem um universo de situações. Mas, o que eu geralmente falo é o seguinte, quem leva a criança para a cama, leva por, muitas vezes, desespero de não conseguir fazer a criança dormir lá. Mas a gente tem que pensar, assim, você planejou isso. E uma criança na cama, geralmente ela vai interferir na dinâmica do casal, enquanto casal. Ela interfere, por exemplo, uma criança que geralmente dorme na cama, geralmente ela dorme tarde, né? Então, você tem aquele esgotamento do final da noite, que você trabalhou o dia inteiro, e aí sempre tem alguém na funça com a criança. Então, quando vai dormir... Então, isso mexe muito com a dinâmica do casal. O que eu falo é assim, não tem... Vale planejar, conversar entre o casal. Pô, a gente precisa mudar disso. Porque não adianta você falar, hoje eu vou tirar. E aí você tira e volta, né? Igual, entrega a chupeta para Papai Noel, a criança chupa 24 horas por dia, você entrega para Papai Noel, quando chega em casa ela pede a chupeta e tem de novo. Então vale planejar e pensar nisso, né? É uma situação difícil, a criança cresce, a criança roda. Então é muito individual essa questão da cama compartilhada. Sim, eu acho que o que não pode é não falar sobre isso. Né? Tá. Isso é importante. Empurrar para baixo do tapete, né? Eu tenho muitos pacientes que me procuram, adultos, né? E aí eles vêm com distúrbio de sono, e aí o distúrbio de sono gera muita dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, e vem para o meu consultório, e também ansiedade, transtorno de pânico, depressão, e aí tudo vira uma coisa, né? E quando a gente vai, os que têm criança pequena, é muito comum essa questão de a criança não dorme ou a criança dorme junto na cama, e aí por isso que eu quis tocar nesse assunto, que eu sei que é muito polêmico. Geralmente, agora, desculpa só te cortar, geralmente isso tem forte impacto da sobrecarga das mulheres no cuidado com as crianças. Porque fica uma coisa na conta das mulheres e aí geralmente vai fazer o que dá para fazer, entendeu? E tem muita gente, inclusive, não é que regra, o homem, pelo amor de Deus. E eu já ouvi muita história de que o homem, inclusive, para até falar, olha, é com você mesmo, inclusive o homem, casais heterossexuais, o homem sai da cama, ele dorme no quarto da criança, ou ele dorme no colchão, ou ele dorme sei lá onde, a noite toda, belíssimo, tranquilo, acorda sem ruga nenhuma, e a mãe fica lá com a criança, enfim, infelizmente, esse mundo que a gente vive ainda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, fala um pouco pra gente dos principais problemas, dos principais distúrbios de sono, né? E aí, já aproveitando, falando do terror noturno, não esquecendo de falar da coisa do xixi na cama. Tá, vamos lá, gente, tem uma missão de tempo aqui. Ai. Do que se fala... A gente tem ainda uns 15 minutinhos para falar disso. Do que se fala de distúrbios de sono, a principal coisa que o pessoal fala chama de insônia comportamental, que é esse tipo de dificuldade em colocar a criança para dormir ou muitos despertares, devido, a literatura fala de uma associação negativa, que é a criança que dorme pondo a mão no cabelo da mãe, enfim, ou da dificuldade de colocar o limite que envolve tudo isso que a gente falou, tá? Então, esse é o mais frequente. Se você pegar a maior parte dos problemas de sono, é disso que a gente vê no consultório no dia a dia. O que eu vou falar aqui já não é tão habitual, que são as tais parassonias, né? As parassonias, elas são manifestações indesejáveis, tanto motoras, quanto do sistema neurovegetativo, que é isso? Que é o sistema que cuida da nossa respiração, das nossas funções, vitais, podendo dizer assim. E aí a gente tem algumas parassonias são mais comuns. Uma delas é o sonambulismo. Ele é mais comum nas crianças mais ou menos de 8 a 12 anos, né? E ele não é tão raro, ele vai de 1 a 17%, tá?
Então, o sonambulismo, o que que acontece? A criança tem comportamentos motores estereotipados, né? Uhum. E muitas vezes a gente acha que é aquela criança que sai andando pela casa. Com o Ela, braço assim para frente, aham, né? ela tem comportamentos estereotipados, automáticos, ela pode deambular, ou seja, sair, andar, pode falar. Geralmente ela tem uma amnésia total, então ela não sabe, ela Uhum. está em sono, ela Tá. está dormindo, tá? Geralmente tem uma duração curta, vai minutos até uns 30 minutos. A maioria dos problemas de sono, eles podem, dessas parassonias que eu vou falar, elas podem ser desencadeadas por privação de sono. Então, isso é uma coisa Uhum. importante. Privação de sono, alguns tipos de droga, febre, enfim. Distúrbios emocionais, né, Fê? Questões emocionais. Você tem também uma associação com febre e associação de história familiar. Tá. Tá? Então, o sonambulismo, e a maioria, você vai ter ali uma característica específica, e a gente geralmente não vai seguir uma investigação tão importante. Eu vou falar Uhum. disso para cada uma. Terror noturno. A maioria dessas parassonias podem começar a aparecer a partir de 2, 3 anos, mas geralmente é Uhum. depois de 3. Terror noturno, geralmente de 4 a 12 anos é a idade mais típica. E aí vem muitas famílias falarem, né, quando está com um bebê de 9 meses, acordou chorando, acordou assim. Isso provavelmente são os tais saltos do desenvolvimento, que geralmente a criança se desorganiza. Tem uma incidência por volta de 3 a 6%, e o terror Uhum. noturno, geralmente ele tem uma característica, a criança está dormindo, e Uhum. ela tem uma reação súbita, ela grita, ela fica com uma face de apavorada. Então, geralmente Uhum. você é acordado por um grito, tá? E a Uhum. criança pode ter uma amnésia total, pode não, geralmente tem uma amnésia total. O terror noturno, como o próprio nome diz, é aterrorizante, né? Porque você está dormindo e de repente alguém grita à noite, você vai ver e a criança está assustada, como Uhum. muitas vezes como se fosse um filme de terror. O que desencadeia é geralmente a mesma coisa do sonambulismo, privação de sono e tudo mais, e geralmente tem uma duração curta, por volta de Uhum. 5 a 10 minutos, tá? Tá. Tem os tais despertares confusionais, que a criança geralmente senta na cama e blá, 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 fala coisas totalmente Parece enroladas, que uma fala bebeu. arrastada. Às vezes pode até suar um pouquinho, pode Uhum. chorar, pode ter uns lapsos de agressividade, tá? Geralmente, esses estados confusionais, eles desaparecem por volta de 10 anos de idade. Tá? Tá. Nessas manifestações que eu falei, geralmente a gente não intervém, a gente cuida da Uhum. segurança da criança. Tá. Tá? Então isso é importante. Então tem gente que. E é relativamente comum uma associação de uma parassonia com outra. Então, Uhum. às vezes quem tem sonambulismo pode ter o transtorno confusional. Então, geralmente são crianças que dormem, você protege mais a cama, às vezes você põe um beliche ou um colchão embaixo, tranca a porta de banheiro, tranca a porta de cozinha, tranca a porta dos lugares para que a criança tenha um acesso até você. Uhum. E geralmente, quando isso começa a acontecer, isso é importante, quando começa, a gente tende a querer acordar a criança para acalmá-la. Então, não a primeiro episódio, geralmente o que acontece você não sabe lidar, mas depois não. Acho que a ideia seria você tentar só cuidar da criança para a questão da Tá. segurança Da mesmo. segurança. Tá. Perfeito. A gente vai ter os pesadelos, né? Que esses transtornos que eu falei, eles são mais comuns na primeira parte da noite. O Tá. pesadelo, geralmente, na segunda Na parte da segunda. noite. E o Uhum. pesadelo, geralmente, a criança, ela acorda para te contar o pesadelo. Né? Uhum. Então, a criança está acordada, ela acordou, ela pode estar assustada, ela pode estar suando, mas ela conta para você o sonho, que geralmente tem um conteúdo ruim, e dificilmente a criança volta a dormir sozinha. Acordei com pesadelo, Uhum. volta a dormir. Então, é Sim. uma das situações que a gente acolhe, né? E A você sabe depender. que, só te cortando um pouquinho, o Aham. pesadelo até foi uma matéria da Boa Forma que eu até falei da editora Abril. Saiu antes de ontem.
Tem um estudo que saiu na Universidade de Harvard. Eles estudaram mais de 6 mil sonhos. E o índice de pesadelos atualmente com a pandemia se equiparou com... De adultos isso, tá? Mas foi equiparado com períodos de pós-guerra e com períodos que eles estudaram no quem viveu o 11 de setembro. Então, assim, o índice de pesadelos, só para a gente fazer um paralelo com a fase que a gente está vivendo agora, sabe? Eu vi muita publicação da questão dos sonhos, né? E isso repercute demais, principalmente para as crianças, né? Depois, no finalzinho, a gente fala um pouquinho sobre as questões do sono e comportamento. Tá. Tem uma parassonia que chama transtorno do comportamento REM, que geralmente a criança fica totalmente atônica, né? E ela perde a atonia, aliás, né? Ela fica rígida. A gente descreve isso como uma criança que vivencia o sono. Isso é mais raro em criança, a gente quase não vê isso. Mais comum em a pessoa adultos. que luta, né? Tá dormindo e sonha que está lutando e acaba lutando. E a gente tem a enurese, né? Enurese noturna, que é um assunto também que de todas as questões, talvez seja uma das mais frequentes na nossa clínica. Eu vi que alguém... Famoso xixi na cama. Eu não estou conseguindo acompanhar as leituras, mas eu vi que alguém falou de medo. Participando aqui. Obrigada, pessoal. Se não der tempo de responder tudo, 1000 desculpas, mas vocês estão vendo que o assunto está muito legal. Perguntaram aqui, a live vai ficar salva, sim, vai ficar gravada no meu IGTV. Depois eu passo para o Fê, ele põe no IGTV dele também, tá bom? E o que não deu para a gente responder hoje, vocês mandam por direct, a gente vai responder com toda certeza. Mas vamos lá, enurese. Então, enurese, até a Repilan, uma amiga minha, otorrino, está escrevendo aqui. Eu vou aproveitar que eu vi você aí para falar também da questão respiratória. Então, enurese, a gente considera enurese aquela criança que, além dos 5 anos, ainda não tem o controle do esfíncter noturno. Tá. Então, ou seja, até os 5 anos é esperado, e a gente sabe que a criança ainda pode não ter o controle por questões principalmente orgânicas e menos responsável aí questões emocionais, tá? Mas também tem um cunho emocional na persistência, enfim. Tá. Então, o que a gente fala, né? O desfraude, geralmente ele vai acontecer da criança mais ou menos entre 2 e 3 anos. E importante falar, o desfraude não é a gente que faz, assim como não é a gente que escolhe a hora que a criança vai dormir. Os processos de desenvolvimento são da criança. E a gente dá o suporte para que ela supere essas fases. Então, a maioria das crianças vão desfraudar bem ali por volta de 2 anos e meio, 3. E aí, o desfraude noturno ele pode demorar, normalmente, até 6 meses depois. Quando passa disso, a criança está indo para 3 anos e meio, 4, começa uma questão, uma pressão muito grande para que a criança desfraude, tá? E é normal, e aí começa muitas vezes bronca, xingamento. Então, uma coisa importantíssima da enurese é a criança não tem o menor controle e ela não sabe do que está acontecendo com o corpo dela. Então, se você isso não impede de você tentar tirar de vez em quando, mas geralmente quando você começa a pegar fralda seca de manhã, você pode tentar. Não tem problema nenhum você tentar e voltar atrás, que é um erro também que muita gente fala, porque às vezes o momento do tentar é nosso, não é da criança. Sim. Então, não deu certo, põe a fralda, vamos seguir com fralda. A gente tem a enurese primária e secundária. Primária é aquela criança que nunca adquiriu o controle. A secundária, ela adquire o controle e pelo menos 6 meses perde. Geralmente pode ter uma associação com outras causas. Aí. E eu acho que o recado principal aqui é respeitar a criança pelo menos até os 5 anos, porque você tem vários fatores. Tem criança que faz muito xixi, você tem um fator hormonal de regulação. E aí, depois que passou os 5 anos, eu até barrigo o pessoal no consultório. Eu falo, a gente vai observar até 5. Dá 5 anos, o pessoal está no consultório. Eu falo, pode ser 5 anos e um dia, 5 anos e 12 meses. E aí eu vou barrigando, porque geralmente
A cada ano que passa, você tem 15% de resolução espontânea. Sim, sim. E aí você vai ponderar se Você aquilo traz sempre me repercussão ou deixou. não. Foi um dos únicos problemas assim de desenvolvimento que eu tive, né, com a Gabi. E você sempre me deixou muito segura, muito tranquila. E a Gabi parou com 6 anos, né? Ela fazia, foi fazendo menos e tal. E hoje controla super bem, enfim. Então, e aí, pessoal, com isso vocês estão vendo aqui porque que meu pediatra é o mais maravilhoso do planeta. Pronto, todo mundo aqui pôde descobrir que eu não estava exagerando, né? Fê, só para a gente encerrar, a gente está cheio de gente aqui que está adorando e obrigada, todas as mensagens de carinho. Quem me segue, eu queria pedir para também seguir o Fernando Lamano, falar que a live vai ficar salva, tá bom? Porque o Fê, ele tem muito esse, a gente tem muita coisa parecida. E o que eu queria que, para encerrar, teve uma pergunta que entrou muitas vezes aqui, que é o seguinte: a gente está vivendo esse caos, essa pandemia, né? E só para a gente dar uma resumida, assim, sei lá, uns 3 minutinhos aí. Como que a gente mantém sono e saúde mental dos pequenos, das crianças, respondendo a pergunta da Fernanda que fez lá em cima, que dela está com 5 anos, mas acho que de uma forma geral, né? De que forma que a gente pode resolver essa questão? Tá, fica muita coisa, é um assunto difícil de compilar em uma hora. Então, tem várias questões orgânicas, adenoide, várias coisas que atrapalham, mas eu vou responder a sua pergunta. Eu prometo que o Fernando volta. Depois a gente volta num outro momento. Para fazer. O que aconteceu com a pandemia, P? Então, no começo, a gente, aquele caos, março, abril, medo. Então a gente falou, vamos sobreviver, vamos fazer o que tiver que fazer, criança, guerra. A gente trabalhando, escola, liga a TV, deixa a TV, vamos ter que cozinhar, come como for. A gente se desorganizou. Sim. Só que a gente está 5 meses nessa, né? Tá abrindo um pouquinho as coisas e a gente tá assim, e as crianças estão tendo muitas repercussões dessa pandemia. Diagnósticos, de comportamentos autísticos, de hiperatividade. O problema é quando chega com o diagnóstico, porque a hora que a criança ganha esse rótulo é difícil dela perder. Você só pode avaliar um mau desenvolvimento quando você tem um ambiente adequado. Uma má resposta da criança a um ambiente adequado. Um ambiente inadequado, resposta inadequada. E aí como é que a gente faz? No começo desorganiza, mas agora a gente precisa começar a trazer. Então precisa começar a diminuir tela, pode começar tirando o celular e iPad, deixa a TV, tá? Deixa a TV e organiza o horário da TV. Organiza, vai ser antes do jantar, depois do almoço. E começar a tentar trazer a criançada para dormir um pouco mais cedo. Isso vai ajudar. É uma coisa cíclica, saúde mental, rotina ajuda na saúde mental. A gente está tendo muitas repercussões nas crianças e a gente precisa falar disso, tá? Talvez seja assunto para um outro encontro, mas é uma hora da gente começar a trazer as crianças, porque como não voltou à escola ainda, a gente precisa começar a trazer para uma certa organização, porque as crianças estão tendo sintomas dessa desorganização de rotina, dessa desorganização toda. Então é medo, é alteração de sono, criança com tique, criança com hiperatividade. Hiperatividade não é um diagnóstico, é comportamento, ou seja, agitação. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com esses diagnósticos. Olha, pessoal, olha que incrível, né? Não é por isso que ele é pediatra das minhas filhas, da minha filhada Dudinha, que está em Madrid, beijo. Olha só, que é o que a LBF Neurofísio falou. Olha que fala importante, ambiente inadequado, comportamento inadequado. E com isso eu vou deixar uma deixa para já te fazer um convite. Deixar uma deixa é bom. Para que você volte aqui numa próxima live para a gente falar disso, né? Depois que a gente meio que se adaptou a essa pandemia. Queria te agradecer muito. Eu preciso sair porque senão a live não fica salva. Meu querido amigo, saudade de você. Um beijo enorme. Obrigada. Obrigado, Pepe, mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo seu canal, por tudo. E obrigado para todo mundo que veio assistir uma live no horário que a gente está falando para colocar as crianças para dormir. Tá? Beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.